Ela nunca perdeu uma missa, nunca deixou de rezar. Nunca abandonou os rituais que todos podiam ver. Aos olhos do mundo, era uma alma fiel. Mas Santa Faustina testemunhou algo perturbador. Uma mulher assim morreu. E sua alma não estava na luz, estava cercada por trevas. Não por falta de religião, mas por algo invisível. Algo que ninguém percebeu em vida. Segundo a visão da santa, há almas que permanecem perto do altar, mas longe de Deus. E o que condenou aquela mulher não foi o que ela fez. Foi o que ela nunca permitiu que Deus transformasse. Santa Faustina escreveu que, em uma de suas visões mais dolorosas, viu a alma de uma mulher que havia sido considerada exemplo de fé durante toda a vida. Era conhecida por sua disciplina, sempre presente na missa, sempre em silêncio respeitoso, sempre com o rosário entre os dedos. Para todos ao redor, era uma alma segura, uma alma que, certamente, estaria na luz após a morte. Mas quando a visão se abriu diante da santa, o que ela viu não foi luz. A alma daquela mulher estava envolta em uma penumbra pesada. Não era a escuridão violenta do ódio declarado, mas algo mais inquietante, uma ausência de luz, como um espaço onde Deus havia sido mantido à distância, não por rejeição aberta, mas por fechamento silencioso. Santa Faustina ficou profundamente perturbada. Ela sabia que aquela mulher havia rezado, sabia que havia cumprido seus deveres religiosos. Então perguntou interiormente por quê. E a resposta veio não como acusação externa, mas como revelação da própria condição da alma. Aquela mulher havia vivido próxima das coisas sagradas, mas nunca havia permitido que o sagrado entrasse verdadeiramente em seu coração. Suas orações eram corretas, mas não eram rendição. Sua presença na missa era fiel, mas não era entrega. Seus gestos eram religiosos, mas sua vontade permanecia intacta, protegida, intocada pela graça. Santa Faustina viu que, durante a vida, Deus havia se aproximado dela muitas vezes, em pequenos chamados interiores, em momentos de inquietação, em convites silenciosos à conversão mais profunda. Mas aquela mulher sempre respondia com o mínimo, o suficiente para permanecer em paz consigo mesma, mas nunca o suficiente para ser transformada. Ela não rejeitava Deus, mas também não se entregava a Ele. E foi isso que criou a escuridão. Não uma escuridão imposta, mas uma escuridão escolhida lentamente, cada vez que ela preferia manter o controle de si mesma em vez de se abandonar à misericórdia. Santa Faustina compreendeu naquele momento algo que mudou sua própria alma. Entendeu que a proximidade externa com Deus não garante a união interior com Deus, que é possível frequentar o altar e, ainda assim, proteger áreas do coração onde a graça nunca é permitida entrar. O mais assustador não era o pecado visível, mas a ausência de transformação. Aquela mulher não era rebelde, era resistente, e essa resistência silenciosa, repetida ao longo dos anos, criou uma distância que nenhum ritual, por si só, conseguiu atravessar. Mas havia algo ainda mais profundo que Santa Faustina viu. Algo que explicava por que aquela alma, mesmo tão próxima da fé em vida, permaneceu nas trevas após a morte. O que mais surpreendeu Santa Faustina não foi encontrar aquela alma nas trevas, mas entender como ela chegou até ali sem perceber. Não havia um grande escândalo, nenhum pecado que o mundo apontaria com horror. Não havia abandono da fé, nem desprezo pelos sacramentos.
Pelo contrário, sua vida parecia correta, e era exatamente isso que tornava tudo mais inquietante. O que condenou aquela alma não foi um ato isolado, mas um estado interior, cultivado ao longo dos anos. Santa Faustina viu que aquela mulher havia construído uma fé baseada na aparência da fidelidade, mas não na verdade da rendição. Ela rezava, mas não se examinava. Participava da missa, mas não permitia que a palavra a confrontasse. Ouvia sobre arrependimento, mas aplicava sempre aos outros, nunca a si mesma. Ela havia aprendido a conviver com pequenas resistências, pequenos orgulhos não abandonados, pequenas durezas de coração, pequenos julgamentos guardados em silêncio. Nada que o mundo chamaria de grave. Mas, no mundo espiritual, cada resistência era uma porta mantida fechada para a graça. Santa Faustina compreendeu que o maior perigo não é rejeitar Deus abertamente, mas acostumar-se a uma relação superficial com Ele. Essa mulher nunca disse não a Deus com palavras, mas disse não com o coração cada vez que se recusava a mudar. Cada vez que preferia a segurança da própria vontade ao risco da verdadeira conversão. Em sua visão, Santa Faustina viu algo profundamente doloroso. Viu que, durante a vida, Deus havia oferecido àquela alma momentos claros de despertar, momentos em que ela sentiu o chamado à humildade mais profunda, convites à reconciliação, inspirações interiores para abandonar velhos ressentimentos, velhas atitudes, velhos hábitos espirituais. Mas aquela mulher sempre adiava, não por maldade, mas por conforto. Ela dizia a si mesma que já fazia o suficiente, que sua fidelidade externa era a prova de sua união com Deus, que não precisava ir além. E assim, pouco a pouco, sua fé se tornou uma estrutura estável, mas sem vida interior. Santa Faustina viu que o maior erro daquela alma foi confundir proximidade com transformação. Ela estava próxima das coisas de Deus, mas nunca permitiu que Deus se tornasse o centro real de sua existência. Sua fé era um hábito, não um abandono. Era uma prática, não uma entrega. E quando a morte chegou, algo terrível aconteceu. Todas as estruturas externas desapareceram. Não havia mais igreja visível, não havia mais rosário nas mãos, não havia mais missa para frequentar. Restou apenas a verdade do que sua alma havia se tornado. E naquele momento, sem os sinais exteriores, ficou claro que sua relação com Deus nunca havia atravessado completamente a superfície. Mas Santa Faustina também viu algo que transformou essa visão em um aviso, e não apenas em uma condenação. Algo que revela por que essa mensagem não é para gerar medo, mas para despertar enquanto ainda há tempo. Quando Santa Faustina contemplou aquela alma envolta em trevas, ela não viu revolta, não viu ódio. Viu algo ainda mais perturbador: surpresa. A alma não entendia completamente como havia chegado ali. Em vida, acreditava estar segura. Acreditava que sua fidelidade externa era suficiente. Acreditava que sua proximidade com o altar garantia sua proximidade com Deus. Mas naquele momento, tudo havia sido revelado. A alma viu claramente cada vez que Deus havia se aproximado, não nos grandes eventos, mas nos pequenos convites interiores. Viu os momentos em que sentiu o chamado à humildade, mas escolheu preservar o orgulho. Os momentos em que poderia ter perdoado, mas preferiu guardar a ferida. Os momentos em que Deus pediu mais do que ritual, pediu o coração.
e ela nunca entregou completamente. Santa Faustina compreendeu então que Deus nunca havia se afastado daquela mulher. Pelo contrário, Deus havia esperado, chamado, insistido em silêncio durante toda a sua vida. Mas Deus não invade o coração que escolhe permanecer fechado. A escuridão que envolvia aquela alma não era uma punição imposta. Era a condição que ela própria havia construído ao viver próxima de Deus sem jamais se abandonar a Ele. Foi nesse momento que Santa Faustina escreveu uma das verdades mais difíceis de aceitar. Há almas que vivem perto da luz, mas escolhem permanecer fechadas por dentro. O maior perigo não é o pecado evidente, mas a ilusão de estar bem espiritualmente, quando, na verdade, o coração nunca foi verdadeiramente entregue. Essa visão não foi dada para condenar os vivos, mas para despertá-los. Porque enquanto há vida, há tempo. Enquanto o coração ainda pode sentir inquietação, a graça ainda está agindo. Aquela mulher perdeu sua oportunidade não porque Deus a rejeitou, mas porque adiou sua entrega até que não havia mais tempo para escolher. Santa Faustina entendeu que a salvação não pertence àqueles que apenas frequentam o altar, mas àqueles que permitem que o altar transforme quem eles são. Não é a presença física que salva a alma, é a rendição interior. E o aviso final que ela deixou ecoa até hoje. Não basta estar perto de Deus. É preciso permitir que Deus entre. Talvez você reze. Talvez você vá à missa. Talvez você faça tudo o que parece certo. Mas a pergunta que permanece é esta: Deus tem acesso completo ao seu coração ou apenas à sua rotina? Porque no fim, não será o que os outros viram que decidirá seu destino. Será aquilo que você permitiu que Deus transformasse em silêncio.